Actualizamos la situación de Vilmar Neneco Acosta. Nuestra compañera Jazmín Coronel ya está en piso para establecer un contacto con un periodista brasileño. Jaz, adelante. ¿Qué tal? Boa tarde, Roberto, Pati e Dani. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. É a Jasmin aqui. A gente está seguindo o caso do Neneco. Também soubemos que é você quem está seguindo o caso do Neneco do SBT. Então, a gente queria saber... Estamos acompanhando de perto esse caso aqui. Exatamente. Então, a gente queria saber a situação atual agora do Vilmar Neneco Acosta. A situação é a seguinte. Nossa equipe entrou em contato com a Polícia Federal, né? A princípio, não havia sido divulgado onde Vilmar Neneco estava. Ele foi preso em Carapó, no sul do estado de Mato Grosso do Sul, aqui no Brasil, né? E foi levado até Dourados, outra cidade. De Dourados, ele foi passado para a Polícia Federal. Mas hoje, né, a Polícia Federal confirmou que Neneco está aqui na Superintendência em Campo Grande, capital aqui de Mato Grosso do Sul, né? Hoje à tarde deve haver já uma definição se Neneco vai ser deportado, ou seja, vai ser já levado até a uma expectativa que neste fim de semana para a Polícia Paraguaia, ou se ele vai ser extraditado. Nesse segundo caso, ele vai passar, então, por uma avaliação do Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil, que vai decidir ou não pela extradição dele. Agora, o que já foi confirmado, né, a Polícia Federal entrou em contato com a comarca de outra cidade aqui de Mato Grosso do Sul, Sete Quedas, onde Neneco teria um registro, uma nacionalidade brasileira. Entretanto, foi confirmado que ele não tem essa nacionalidade. Mesmo que apresente algum tipo de documento, ele então foi confirmado que não tem nacionalidade brasileira e, nesse caso então, uma deportação seria bem viável. E conforme eu disse, vou repetir, é possível que essa deportação possa ocorrer ainda neste fim de semana. E as autoridades disseram que horas eles iam anunciar a resposta? A Polícia Federal aguarda uma documentação chegar aqui na sede, na superintendência, e hoje à tarde, no fim da tarde, já pode acontecer essa definição. É o documento de Sete Quedas que eles estão esperando, então, né? Não, na verdade, é um documento jurídico, né, que tem relação tanto com a Interpol, onde havia mandado de prisão pela morte do jornalista Pablo Medina, né, tanto com análise de toda a documentação legal brasileira, porque para que possa ser feita uma deportação, né, há os documentos de praxe, e a Polícia Federal está apenas aguardando esses documentos para que possa então tomar essa decisão, né, da deportação ou da extradição. O documento seria o mesmo pelo juiz Guilherme... O sobrenome não estou lembrando agora, mas é do mesmo juiz, o Guilherme? Não, essa questão de Sete Quedas é que foi noticiado na imprensa que teria sido anulado o registro de Vilmar, o registro brasileiro. Só que, na verdade, o juiz, ele fez uma varredura e não localizou esse registro. Ou seja, ele não tem nacionalidade brasileira, ele não tem um registro formal aqui no Brasil, né? Essa documentação que eles aguardam já é um trâmite burocrático de uma deportação ou extradição comuns. Ok, e esse seria... Quem é o juiz responsável, então, da deportação dele? Não, na verdade, quem é responsável pela deportação é o próprio delegado da Polícia Federal aqui do Brasil, né? Só que para que ele possa fazer essa deportação, ele tem que juntar os documentos. Então, de posse, né, de todos esses documentos, ele mesmo faz
se for possível a deportação, ele mesmo entrega o suspeito à polícia paraguaia. Ok, então hoje ao finalizar o dia a gente já saberia se o Neneco estaria ou não em Paraguai, né? Ou seja, se ele... Sim? Muito provável que ainda hoje à tarde. Ok. No fim da tarde. Bom, Rodrigo, aqui está surgindo uma informação, mal informação porque está havendo uma confusão. A gente, aqui em Paraguai, a gente não tem, ninguém tem certeza por que é que o Neneco foi preso pelas autoridades brasileiras. É verdade que ele está, que ele também é destinado por um assassinato de um cidadão brasileiro? Na verdade, ele foi preso em território brasileiro por um único motivo. A Interpol, que é a Polícia Internacional, ela tem a competência de expedir mandados de prisão, correto? Isso para alguns tipos de crime. No caso do Vilmar, havia um mandado de prisão expedido pela Interpol e relativo à morte do jornalista Pablo Medina, aí no Paraguai. Só que como o mandado de prisão é da Interpol, então o suspeito pode ser preso em qualquer país do mundo. Com relação ao caso de Paranhos, especificamente, foi levantada essa suspeita de que ele possa ser mandante. Só que até agora não há essa confirmação. A polícia brasileira está apenas investigando esse caso, que não tem, a princípio, autoria definitiva. Me dá um momento para eu traduzir aqui para os ouvintes, ok? Ok. Como dijo el compañero Rodrigo, la muerte de un ciudadano brasileño por Vilmar está todavía siendo investigada. Él fue preso por orden de la Interpol, no solamente por ese crimen. O sea que él tenía orden de captura en cualquier país del mundo. Perfecto. Agradecemos a Rodrigo por esta comunicación. Muito obrigado, Rodrigo Santos, e vamos estar em contato. Eu agradeço. Tchau.